12, versos 3 até o versos 8. Porque digo, pela graça que me foi dada a cada um dentre vós, que ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas que pense de si com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pois, assim como em um corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também, sendo muitos, somos um só corpo em Cristo, e todos somos membros uns dos outros. E tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a proporção da fé. Se é ministério, seja em ministrar. E se é de ensinar, seja de ensino. O que se exorta, na exortação. E o que contribui, com sinceridade. E o que preside, com solicitude. E o que exercita a misericórdia, com alegria. Pai, te agradecemos, Senhor, por essa primeira parte da liturgia, e entramos agora aqui na segunda parte, Senhor, que é onde a Tua palavra ela é exposta em nossos corações, que ela é falada com as nossas bocas, Senhor, e crida com o nosso coração. Abençoa todos os Teus santos, Pai, que vai ouvir a Tua palavra e aquele que vai falar dela também, Senhor, para que os nossos corações, ó Deus, sejam o repositório da Tua verdade. E nós nos esforçamos, Senhor, para fazer um culto bíblico, para expor a Tua palavra, Senhor, da Tua forma que Tu desejas. Mesmo assim, Senhor, ainda somos pecadores diante de Ti. Que o Senhor continue usando da Sua misericórdia conosco, Pai. Abençoa estes que estão aqui e aqueles que não conseguiram também chegar aqui, Senhor, nesse Teu dia especial. Eu te peço e te agradeço, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Poder sentar, santos. Então, nós estamos dando aqui, santos, continuidade à epístola de São Paulo aos Romanos. E hoje nós vamos fazer aqui a parte B, porque já entramos com a parte A, dos versos 1 e versos 2. E vamos tentar aqui mostrar aos santos qual é a finalidade do apóstolo Paulo em fazer os versos 3 e os versos 8. Está muito quente aqui em cima, vamos? Meu Deus do céu, muito quente, aí desconcentra. Nós entramos na parte introdutória, irmãos, na semana passada, quando falamos do capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo veio trabalhando em cima de doutrinas em cima do povo. Quando chega no capítulo 12, Paulo faz a subdivisão dos versos 1 e o verso 2, falando da seguinte expressão, irmãos: Irmãos, exorto-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele fala da parte das misericórdias de Deus, que esses corpos deveriam ser entregues a Deus. Então eu falei bastante na semana passada, que o culto eu não venho receber, mas que o culto nós venhamos entregar a Deus. Isso é um culto bíblico. Eu não venho receber, mas eu tenho que dar ao culto ao Senhor. Então o culto é a entrega, que o servo ele compreende e ele faz isso. Na parte B do versículo 2, ele agora mostra que nós não devemos nos adaptarmos ao sistema que o mundo oferece. E o que a igreja contemporânea ela tem provado isso com muita docidade. Onde a igreja tem colocado dentro da própria congregação elementos pagãos, como o liturgo também ele citou aqui, e fala que o sistema que o mundo oferece, a maior parte daqueles que se dizem cristãos praticam mundanismo. Então isso não pode estar dentro de uma mente de um cristão que professa Cristo Jesus. É por isso que nós temos aqui a maior preocupação, irmãos, de falar de uma palavra chamada somente Escritura. Por quê, santos? Porque a Escritura, ela é a regra fidei da igreja, é a regra de fé da igreja, santos. Então essa regra de fé,
ela conduz os santos por onde ele deve andar. É por isso que cada crente tem que se apropriar do conhecimento de Deus, porque até isso, irmãos, todo crente tem que ter o conhecimento acerca da verdade do Evangelho de Deus. Então, nesse aspecto, Paulo, ele abre com a introdução aqui no capítulo 12, dizendo: exorto-vos pelas misericórdias de Deus. Ele está simplesmente dizendo: eu apelo a vocês, que vocês compreendam as misericórdias de Deus, que ela foi aplicada para vocês. E isso a igreja tem rejeitada. Ela rejeita esse princípio da sola Escritura, quando ela fala que isto deve ser dessa forma. Eu não posso, eu não devo colocar nada dentro da igreja se não for pelas Escrituras, irmãos. Nada. Tudo é pelas Escrituras. Isso chamamos isso de regra de fé. Somente os verdadeiros cristãos são submissos às Escrituras. Eles compreendem aquilo que Deus pré-ordenou. Então, os versos 1 e 2 estão muito conectados, e Paulo agora vai para a terceira parte, que é a de hoje, santos. Então, Paulo hoje ele fala de uma forma já diferente, como se ele estivesse compreendido, que a igreja compreendeu o que ele falou, santos. Então, falamos sobre as misericórdias de Deus na semana passada. Então, isso ficou, eu acho que ficou bastante claro para os irmãos. O apelo de Paulo aqui hoje é que essas coisas devem serem expelidas de cada membro do corpo de Cristo. Isso que ele acabou de falar lá atrás. Que essas coisas maus têm que ser retiradas do corpo de Cristo. Aquilo que o liturgo também falou bastante interessante, que ele diz que viemos de uma prática arminiana. Quando eu falo, irmão, entendo, viu? Arminiana, nós temos que ter muito cuidado quando falamos com essa palavra, né? Por quê? Porque o próprio Armínio, muitas das coisas, ele não adotava certas práticas. Hoje a igreja, praticamente, ela não é arminiana. Se você estudar bem, você vai ver isso. Ela é mais pelagiana do que arminiana, porque nem Armínio aceitava essas coisas. Então, quando nós olhamos para o Armínio lá atrás, e olhamos hoje para a igreja que diz assim, somos arminianos, não tem nada a ver com isso. Hoje é mais pelagianismo dentro da igreja de Cristo. Então nós observamos que estas práticas práticas pagãs dentro das igrejas. Então, quando Paulo fala dos versos 1 e 2, que não vos conformeis com este mundo, é que esse sistema não pode estar dentro de uma igreja fiel. Como nós vimos aí a semana retrasada, igrejas participando ativamente do carnaval, que é uma festa completamente cultural e completamente devassa aos olhos de Deus, onde a carne se manifesta 100% e os crentes brincando no carnaval, dizendo que estão evangelizando, irmãos. Pessoas que não evangelizam antes e nem depois do carnaval, mas querem evangelizar no dia da festa. Isso é paganismo puro dentro da igreja. Aí Paulo diz que esse sistema tem que ser expelido da igreja, que nós não podemos nos conformar com um pensamento pagão para a igreja contemporânea. E isso é a realidade da igreja. A igreja, ela não passa por uma metamorfose. Aquele costume que as pessoas têm de dizer assim, a palavra de Deus se renova a cada dia. Isto é impossível, a palavra de Deus se renovar a cada dia. Deus não é acidental, entendam isso. Ele não tem, a essência dele não muda. Coisas acidentais estão em processo de mutação. A palavra de Deus, ela não muda, Deus não muda, Deus é essencial, mas acidental ele não. Mas a igreja trata a Deus como se fosse um aspecto acidental, não conhece o caráter de Deus, não conhece a Deus, por isso que vive em pecados. Aí Paulo está chamando a atenção aqui no capítulo 12 sobre estas questões, que não podemos nos adaptarmos ao sistema pagão que o mundo oferece antes. É por isso que nós, reformados, somos diferenciados. Não que nós somos melhores, porque nós não somos melhores. Nós compreendemos a verdade de Deus de uma forma absoluta. É quando chega no capítulo 3, e Paulo agora vai tratar de outro assunto, irmãos. Ele vai mostrar de outra forma. Então ele diz, se o crente respira, vê e sente e ama as coisas mundanas, eles precisam abandonar estas práticas urgentemente de suas vidas. Então ele começa a fazer um escopo aqui, para entrar no capítulo, no versículo 3, da seguinte forma que eu reservei aqui. Então, eu vou tentar demonstrar aqui que essas instruções do verso 3, em 3 pilares. Primeiro pilar, como eu posso me avaliar? Como eu me avalio, santos? A aula de cosmovisão, ela mostra o seguinte,
que nós não temos uma baliza própria. Eu não posso me balizar com a minha mente, mas eu tenho que ter um balizador para eu poder enxergar o que eu devo ser feito. É o primeiro ponto. O segundo ponto, uma analogia do corpo humano, que Paulo vai falar aqui. Ele vai usar a analogia do corpo humano e vai dizer que isso é a igreja. E o terceiro ponto, que devemos descobrir quais são os nossos dons que Deus nos deu. Quando eu falo de dons, não confunda línguas com os dons revelacionais, porque quando se fala de dons hoje, as pessoas só querem falar de profecias, de línguas e coisas similares a essas. A Bíblia está cheia de dons, principalmente aqui a epístola de Paulo aos Romanos. Então é disso que nós vamos falar. Então o primeiro ponto que eu quero tratar aqui, que é o nosso pensamento deve ser único diante de Deus. Como eu devo me avaliar, santos? Como é que nós podemos nos avaliarmos a nós mesmos? Temos que fazer isso? Sim, santos. Vejamos como ele abre aqui esse discurso. Paulo diz: pois eu digo, pela graça que me é dada. Então, Paulo usa a primeira argumentação que ele vai usar, a graça que foi me dada. Ele vai fazer questão de dizer isso. O que isto significa? Que essa declaração que o apóstolo faz aqui, irmãos, que a graça que me foi dada. O que é isso? Ele está dizendo que Deus dotou o apóstolo de ferramentas espirituais para ele ser o missionário dentre os gentios. Ele está dizendo que o dom que eu recebi pela graça de Deus foi essa, para que eu seja o portador da mensagem de Cristo para vocês, que eu seja o homem que vai passar o lado catecúmeno para vocês, para instruir a vocês. Então, tudo que eu faço é pela graça de Deus. Então, ele diz que o dom que Deus deu a ele foi esse. Aí ele diz, isto é pela graça que me foi dada. Ele sabia muito bem qual era o seu lugar no corpo de Cristo, santos. É o problema da igreja contemporânea. Ela não sabe a posição dela ainda, santos. Quando eu falo isso, eu não estou falando de ensinamentos doutrinão. É, para que é que vocês foram chamados? No seminário, eu faço perguntas assim para os seminaristas. Qual é a finalidade de você estar no seminário? Aí uns dizem, é porque eu quero aprender mais. Outros dizem, eu quero ser professor. Outros dizem, eu quero ser pastor, ou coisa similar. Normal. Você tem que saber para que é que vocês foram chamados. Isso é normal para uma pessoa nova, quando ela está dentro do corpo de Cristo, que ela está confusa ainda, ela nunca escutou esses ensinos, então fica difícil para que ele possa ingerir isso e dizer, eu não compreendo a vontade de Deus na minha vida, porque você tem que aprender, tem que escutar e tem que definir o que é que você quer ser. Isso é na vida profissional e fora, mas no corpo de Cristo é uma coisa bem similar. Todos nós somos chamados para fazer alguma coisa dentro do corpo de Cristo. Isso é essencial. Então, Paulo sabia muito bem qual era o seu lugar dentro desse corpo, e ele descobriu que foi pela graça o que ele é. Ele disse, eu descobri a minha posição dentro do corpo de Cristo. Quando ele sai para fazer as perseguições normativas dele, ele se encontra com Cristo e Cristo derruba ele passa 3 dias em trevas, e Cristo disse a ele, o que é que eu quero com você? E ele disse, você vai saber como é gostoso sofrer pelo meu nome, você vai anunciar o meu nome para os reis, para os poderosos, esse vai ser a sua missão. Então Paulo descobriu pela graça de Deus qual era o seu papel dentro do corpo de Cristo. O crente tem que saber qual é o seu lugar, queridos. Aí por isso que ele vai usar no segundo tópico a analogia do corpo. Ele vai dizer, o corpo é formado por vários membros. Cada membro tem sua finalidade. Todo membro tem a sua finalidade. Não importa se é o menor para o órgão mais forte ou mais poderoso do corpo, mas todos contribuem para isso daí. Então, como é que eu devo me avaliar perante a sociedade, queridos? Como eu devo me avaliar diante da Santa Igreja de Cristo? Como é que eu posso fazer isso? Como é que eu devo pensar? Como é que eu devo me expressar diante das dificuldades, problemas e desafios que o mundo me cerca, santos?
Como é que eu faço isso? A Escritura mostra como deve ser feito isso, santos. Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. Ele fez isso, normal. Mas tem cristãos que preferem ignorar este ato biológico de Deus. Parece que eles possuem 2 bocas e um ouvido, falam muito e ouvem pouco. É para isso que servem os ouvidos. É por isso que tem 2 caixas aqui, é para isso. Para que eu possa ouvir mais e falar menos. Isso é a constituição orgânica dentro do próprio corpo humano. Falam muito e discutem pouco, é para ser o contrário. É para ser bem o contrário. Fala-se muitas vezes sem propriedades e ouvem pouco a doutrina. Por questões de ouvir pouco, nós contrariamos a vontade de Deus e não sabemos ouvir a voz de Deus, que é a própria Escritura. Então essa é uma doutrina pessoal e não coletiva do versículo 3. O que um tem, o outro não tem, santos. Não é obrigado todos nós termos as mesmas qualidades uns dos outros, porque assim não é corpo, irmãos. Isso é a funcionalidade orgânica do corpo. Paulo está dando instruções aqui para pessoas individuais, não coletivas. Porque Paulo bem sabe que a igreja, sendo um corpo, ela tem vários membros, e cada membro tem dons diferentes, que chamamos isso aqui de talentos diferentes de cada irmão. Então eu tenho que descobrir para que é que eu fui chamado para o corpo de Cristo. Para que eu fui chamado, de fato, para estar dentro deste corpo? Então, precisamos descobrir para que foi que Deus me constituiu, santos. Além de nos salvar, que é um ato coletivo, mas eu preciso descobrir para que foi que Deus me chamou, irmãos. A pessoa diz assim, Ele me chamou para me salvar, certo, santos, é verdade, mas Ele te chamou para formar o corpo orgânico de Cristo Jesus. E isso você tem que saber. Para que é que Deus lhe chamou, santos? Isso é vocação, para que os santos possam entender. A parte B diz, não pense de si mesmo muito mais do que deveria pensar, senão que pense com sobriedade, assim como Deus tem dado a cada um uma medida de fé. Deus reparte e dá à igreja as suas necessidades. Em 1 Coríntios, a igreja recebe os 9 dons espirituais, os dons revelacionais, vamos usar eles aqui, santos. Os dons revelacionais, conhecimento, profecias e línguas, que é os que parece que está mais falando na sociedade. Então, Deus olha para a igreja e diz assim, da igreja do primeiro século, houve o batismo com o Espírito Santo, né? Eles entraram dentro desse corpo, depois do batismo, Deus começa a conceder dons. A uns vou dar línguas, a outros vou dar interpretação de línguas. A um vou dar fé, a outra vou dar cura. E assim sucessivamente a igreja começou a ser repartida, porque a igreja necessitava ser capacitada espiritualmente dessa parte. Então a igreja recebe os dons. Então Deus capacita os crentes para poder executar o seu ministério. Porque se Deus não capacitar a igreja, irmãos, ela não consegue sair do lugar. Então Deus concede a ela dons espirituais para que elas possam manter o lado espiritual com Deus. Porque a igreja não é carnal, a igreja é espiritual. E o que é uma coisa espiritual? Quando ela está ligada em Cristo, isso é ser espiritual. Mas quando passa a igreja do primeiro século, esses dons que chamamos de revelacionais, conhecimentos, línguas e profecia, eles cessaram, santos. Por que cessaram? Porque nós reformados entendemos da seguinte premissa, que, sendo o cânon completo, ele foi fechado, ou seja, nada entra mais dentro dele, nada consegue sair dentro dele. A igreja deveria viver, respirar pelo cânon. Então, não há mais necessidade de ter certos dons dentro da igreja, para que a igreja pudesse viver organicamente. A igreja vive hoje pelas Escrituras, mas mesmo assim, ela ainda vive com alguns dons que devem ser dados para a igreja. Ela precisa desses dons. Então, quando Paulo diz isso, irmãos, com sobriedade, assim como Deus tem dado a cada um a medida de fé, o que isto significa na prática? Nós não podemos pensar além daquilo que nós podemos pensar, queridos. Eu não posso passar dessa medida. Eu não posso pensar além daquilo que Deus me deu.
Isso é o que a Escritura diz. Não se ache melhor do que realmente você é. É isso que a Bíblia está dizendo. Você não pode dizer uma coisa que você não é. Você não pode achar que é melhor do que naquela proporção que Deus deu a você. Você não pode passar desse limite. Aí Paulo começa a instruir. Pense mais do que você é na prática, queridos. Exemplo, eu acho que eu sou um professor. Eu acho que eu sou um professor. Eu botei na minha cabeça isso, que eu sou um professor. Então eu digo, rapaz, eu me expresso bem, eu faço vídeos na internet, eu começo a gravar vídeos. Isso é uma prática normal nos dias de hoje, por causa do avanço da internet. Muitas pessoas fazem isso. Então, a pessoa diz assim, eu acho que eu sou um professor. Ele botou isso na mente dele. Mas, à medida que Deus mostra o que é um professor, e essa pessoa muitas vezes não se enquadra na esfera do que é ser um professor de fato. Então, o que é ser um professor de fato? Ele tem que ter uma formação acadêmica, queridos. Ele tem que gostar muito de ler. Ele deve ser um devoto na prática da leitura. Ele tem que amar as Escrituras. Nesse caso, ele foi um cristão, um professor de teologia, vamos dar um exemplo. Ele tem que amar demais livros, ele tem que estudar muito, ele tem que ter conhecimento global de toda a doutrina, de todas as épocas, de todas as eras. Ele tem que dominar todas as eras, para ele ser um professor de fato. Mas ele não gosta de estudar, o indivíduo. Ele estuda parcialmente, muito pouco, mas ele botou na cabeça dele que ele é um professor. Aí Deus disse, aqui Paulo começa a dizer, não se ache melhor do que você realmente é. Você não tem chamada para isso. Pô. Querer é uma coisa, santos, e poder é outra. Então, o que é que Paulo está dizendo? Se você recebeu essa vocação para ensinar, você exercite ela. Você foi chamado para ensinar, exercite o ensino. Você foi chamado para pastorear, exercite o pastoreio. Se você foi chamado para exortar, então faça com modéstia. Então veja como é que Paulo está dizendo. Simplesmente ele diz, você não pode ser aquilo que você deseja. Se você não recebeu a vocação para isso, então você não pode ser. Não pode ser. Eu não tenho habilidades com energia. De vez em quando eu mexo aqui, quebro alguma coisa aqui, faço manutenção aqui, mas eu não tenho habilidades com material de construção, irmão. Eu não fui chamado para mexer com essa coisa, então eu não posso estar mexendo 100% nessa coisa, porque eu não tenho habilidades com isso. É o que Paulo está dizendo. A habilidade que você tem, que foi dada, use-a. Se você não é habilitado naquilo, é porque você talvez não tenha chamado para aquela coisa. Então você não pode estar dizendo assim, eu sou isso, eu quero ser isso. Querer é uma coisa, mas poder é totalmente diferente de outra. Você tem que respeitar aquilo que Deus lhe deu, santos. Então é nessa proporção que o apóstolo está usando o texto desta forma, que você tem que respeitar a medida da fé que Deus lhe deu. Se Deus lhe deu isso, respeite. Você foi chamado para isso. A vocação de Deus trabalha com princípios, e esses princípios, eles devem ser exercidos, irmãos, no meio da igreja. É por isso que o apóstolo Paulo faz questão de separar que a igreja é um corpo orgânico e que a igreja tem membros valiosos. É só você descobrir o que você foi chamado, em termos práticos. Está dividido mais ou menos assim, santos. Em termos práticos, você vê da seguinte forma. Tem que ter um efeito particular de si. Veja, aqui na congregação, eu conheço basicamente, particularmente, cada um de vocês, em termos práticos. Particularmente, eu conheço cada um de vocês, no que vocês podem dar e o que vocês não podem dar, porque eu tenho uma convivência já boa com vocês. E nas conversas nós percebemos que isso é uma verdade. Isso é totalmente uma verdade. Veja, tem um membro aqui da congregação que eu trato ele como uma flor. Veja, uma flor, o que é que ela faz? Tem flor que ainda está fechada, irmãos, mas tem flor que ela já desabrochou. Então tem membro aqui que, nesse sentido, da área de ensino, já desabrochou. Tem outros membros que faltam, podemos dizer assim, desabrochar.
ou seja, colocar para fora o que Deus lhe chamou de fato. Aí precisa haver um exercício com todos os membros da igreja. Tem membros que eu não tenho mais dúvidas, e tem membros que eu tenho dúvidas ainda com respeito a isso. A flor, o que aquela flor faz, irmão? Ela é fechada. Vai chegar um período que ela vai desabrochar, ou seja, vai colocar para fora aquilo que ela veio ser chamada. Então, tem membro aqui que eu sei que ele tem essa capacidade de fazer isso, e não tenho dúvidas com relação a isso. Mas tem outros membros que também precisam fazer com que essa flor seja desabrochada, colocar para fora e dizer assim: eu fui chamado para alguma coisa aqui dentro da igreja, e de fato, nós fomos chamados. Então, isto é o que Paulo está tentando dizer aqui sobre vocação. Vocação, santos. Nós somos vocacionados pela instrumentalidade do Espírito Santo para sermos salvos, um fato, mas não é para ficarmos sentados. Ninguém é chamado para ficar sentado, não tem essa vocação. Tem vocação para gerar da Bíblia, mas não tem nenhuma vocação dizendo assim, para ficar sentado na cadeira, não tem essa vocação. Não existe esse chamado, santos. Pelo menos, até onde eu li a Escritura, eu não achei essa vocação de estar sentado na cadeira. E tem membros que ficam confortáveis numa cadeira dura dessa. E eu não fico, não. Tem que fazer uma reflexão, é isso que Paulo está dizendo aqui. Façam uma reflexão. Repensem sobre a vocação de vocês. Então, devemos pensar de uma forma bíblica e de uma forma correta. Devemos pensar de uma forma moderada diante daquilo que Deus me chamou. Então, qual é o critério para pensar corretamente, irmãos? Paulo responde da seguinte forma, que é a parte C aqui do versículo: pense com sobriedade, assim como Deus tem dado a cada um uma medida de fé. Aqui que o critério que Deus nos deu é a medida de fé que foi doada para cada crente. É só você perguntar a você mesmo: para que eu fui chamado, santos? Eu sirvo para quê? Qual é a minha habilidade dentro do corpo de Cristo? Eu devo ter alguma habilidade, irmãos. Todo crente deve ter alguma habilidade, santos. Todo ele, seja macho ou seja fêmea, tem habilidade dentro desse corpo. Então, a partir dessa medida, eu posso me autoavaliar, que é as Escrituras. Eu posso olhar com um olhar mais clínico. Entendam que essa avaliação, ela não é coletiva, ela é individual. Por que eu não posso avaliar olhando para o meu irmão? Porque o dom que o irmão tem é diferente. Eu não vou olhar para o irmão Igor e vou dizer assim, eu vou querer ser igual a Igor. Não pode. Igor não pode olhar para a Clécia e dizer assim, eu quero ser igual a Clécia. Não pode. Eu não posso olhar para a Rubens e dizer assim, eu quero ser igual a Rubens. Não posso, porque talvez os dons que foram dados aos santos sejam diferentes do meu. Aí eu tenho que descobrir qual é o meu dom dentro do corpo de Cristo, dons individuais. Então, à medida que Deus deu os dons, talvez Ele repartiu os dons diferentes com todos vocês. Aí Paulo está muito preocupado em falar disso aqui. Ele diz o que poderia ser a medida da fé bíblica, olhando para a epístola, irmãos. Através da fé, no início da caminhada cristã, Ele nos converteu. O que ele fez? Ele nos deu bênçãos espirituais concernentes à salvação para todos nós. Mas aqui é diferente dessa medida, irmãos. Ele me tirou das trevas e nos colocou em luz. Ele nos tira do inferno e nos coloca no céu. Você vê que as mudanças radicais que ele fez, isso é a parte externa. Mas a parte interna, ele fala uma coisa bastante interessante em Efésios 4:11. Ele diz que os homens, os ministros, devem ensinar e aprimorar a igreja, para que esta igreja ela possa ter a imagem perfeita do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é orgânico. Deus não trabalha, ou não, trabalha até hoje. Jesus disse, Ele trabalha e eu também trabalho até os dias de hoje. A igreja é um reflexo do caráter de Cristo. Ela tem que trabalhar, irmãos. Ela tem que trabalhar. Isto é um fator para se dizer que isto é uma igreja. Uns recebem esta habilidade num superior nível, outros recebem num nível mediano e outros recebem essa porção da fé pequena. Mas entendam que mesmo aquele recebendo uma pequena porção de Deus, ele trabalha para Deus, santos.
Todos trabalham para Deus. Uns recebem mais responsabilidades num grau superior, outros recebem num nível médio e outros recebem de pequena proporção. Mas o interessante é que Paulo quer dizer: todos devem trabalhar. Todos devem soar dentro da igreja. Todos trabalham, santos. Da coisa mais insignificante que você acha dentro da igreja para a coisa mais elevada dentro da igreja. Todos devem trabalhar. O que Paulo quer dizer com essa instrução aqui no versos 3, irmãos? Ele quer dizer que todos nós devemos pensar de uma forma que não seja aquela para que eu fui chamado. Você vê quando a criança ela está em desenvoltura, está saindo do estado da puberdade, o que é que acontece? Quando ela está entrando, o que é que acontece? Aí surgem aquelas perguntas na faculdade, no final do colegial: o que é que eu vou ser, rapaz? Uma vez perguntaram para um colega meu de adolescência, ele disse: eu quero ser um marginal, um pistoleiro, meu sonho é ser um pistoleiro. Mas ele definiu, ele disse: eu quero ser um matador, eu quero ser um pistoleiro da minha vida. Enquanto os outros diziam assim: eu quero ser médico, eu quero ser advogado. Ele disse: não, eu acho bonito ser bandido. E, tá bom, então você vai ser bandido quando você crescer. Mas é o que ele queria ser de fato. Então, nessa perspectiva, irmãos, devemos perguntar a Deus: Senhor, para que foi que o Senhor me chamou dentro da igreja? Para que foi que eu fui salvo? Para que foi que eu fui salvo, irmãos? Porque nós pensamos que a salvação é uma coisa assim tão distante, uma coisa tão futura, porque aguardamos a volta de Cristo e as pessoas acham que com a volta de Cristo é que nós seremos salvos. A volta de Cristo não é para quem quer ser salvo. A volta de Cristo é para os salvos, é totalmente diferente. E esses salvos não podem ter uma mentalidade raquítica, uma mentalidade apertada com relação ao seu Senhor. Ele disse: eu sou como o dono daquela grande vinha, que eu reparti os trabalhadores e fui embora. Ou seja, vocês têm que trabalharem para o dono da vinha, porque quando eu voltar, eu vou cobrar de vocês o que eu dei a vocês. Eu não dei dom a vocês, vocês têm que produzirem. É como na poupança. Tudo bem que a poupança está dando juros pequenos, mas quando você coloca lá, daqui a alguns meses, deve ter alguma coisa lá. É o cristão. Se ele deu a você, você tem que produzir, santos. Temos que parar com essa mentalidade raquítica. Temos que produzir. Uma vez uma ovelha perguntou assim e disse: mas Clécio, esse conhecimento que você está falando aí, em termos de estrutura, é somente os ministros que devem ter esse conhecimento. Você está enganado. O conhecimento que o presbítero tem, o membro também tem que ter. O trabalho que o presbítero faz, tudo bem que é trabalho diferente das ovelhas, da igreja, mas cada um trabalha com o seu patamar diferente. Mas todos nós trabalhamos em progresso do reino de Deus. Se Deus não lhe der uma habilidade, então não insista nela, irmãos, não insista nela. É isso que Paulo quer dizer aqui. É por isso que eu tenho que descobrir. Para que é que eu fui chamado, irmãos? Para que é que eu fui chamado? Eu vejo muitos calouros dentro de faculdades que fazem assim: eles iniciam num curso, aí quando chega menos da metade do curso, aí bate, né? Eu não fui chamado para essa profissão, eu vou parar esse curso, vou fazer outro curso. Mas na igreja, irmãos, isso não é possível. Vocês têm que descobrirem para que é que vocês foram chamados. Porque o dono da igreja, ele vai cobrar isso de vocês. A chamada que vocês têm que saberem para que é que ele vos chamou. Então, essas habilidades que Deus nos deu, elas têm que ser trabalhadas. Se você não foi chamado para pastorear, não insista em ser pastor, irmãos. Se você não foi chamado para o corpo presbiteral, não insista no corpo presbiteral. Se você não foi chamado para ensinar, não insista no ensino. Procure a sua vocação e assim sucessivamente dentro da igreja. O que é que nós vemos hoje, irmão, na sociedade? Essa tara, as pessoas têm de ser presbíteros, de ser pastores de igreja. Eu nunca vi um negócio desse. As pessoas, a gente vai para uma igreja e vê lá aquele amontoado de homens ao lado do pastor, chaleirando.
querendo cargos da igreja. Quando eu chegava e via essas coisas, eu ficava, meu Deus, que coisa horrível, irmãos. Homens chalerando outros homens para tentar agregar ser presbíteros da igreja. Eu olho assim, fui para a igreja, vi ali, meu Deus, que coisa feia. Uns homens casados chalerando o pastor para tentar ganhar ser presbíteros da igreja. Não entendem, irmão, que ofício não é profissão. Eu conheci um diácono presbiteriano que disse assim: eu sou diácono hoje, amanhã eu vou querer concorrer a ser presbítero, e depois, quem sabe, ser pastor. Ele não entendeu, foi nada. Ofício não é profissão, santo. Na empresa está certo. Eu começo como base, depois encarregado, supervisor, gerente, diretor, aí está certo. Mas a igreja não é empresa. Eu sou auxiliar de lista local, eu sou auxiliar oficial, depois eu sou diácono, depois eu sou presbítero, depois eu sou evangelista, não é assim? E depois eu chego o cargo final, pastor. Olha, veja como eu fui progredindo. A falsa igreja, há promoções dentro da igreja, porque essas pessoas não sabem o que é chamado de Deus. Aí vocês têm que saberem descobrir qual é o chamado de vocês. Mas com isso, com a cabeça moderada, com a cabeça, com o conhecimento, dizer assim: eu não tenho essa habilidade, então eu estou entendendo que eu não tenho chamada para isso. É simples, irmãos, de fazer isso. Por isso que Paulo usa o versículo 3 para dizer isso aqui. Então ele diz: busque qual é a sua vocação. Aí Paulo, quando escreve aqui na epístola de Efésios 4:4, ele vai dizer assim, meus irmãos, uma coisa bem espaçosa. Ele reforça aqui esse ensino, ainda está dentro da igreja, quando ele diz: há um só corpo e um só espírito, como também há uma só esperança, a qual fostes chamados de vossa vocação. Vocês são vocacionados, santos. Quando nós estudamos eleição, decretos de Deus, a gente fala muito dessas questões de vocação, que nós somos vocacionados em termos gerais. A vocação é que diz que você tem que ter em sua mente, descobrir para que é que vocês foram chamados. Isto é uma vocação. Aí quando ele sai dessa parte, ele entra na parte 2, que é o ponto 2, que diz: agora eu vou usar a anatomia do corpo místico de Cristo para tentar explicar isso de outra forma. Tem crentes que ainda não entendeu a sua posição, e Paulo usa agora a anatomia do corpo humano. Quando ele diz, versículo 4, porque assim como temos muitos membros em um só corpo, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, e cada um membros uns dos outros. Então, versículo 6, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se for profecia, profetizemos, segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação no ensino. Ou o que exorta, na exortação. E o que reparte, faça com simplicidade. O que governa, com diligência. E o que demonstra misericórdia, com alegria. Estava aqui dentro do seminário, e uma pessoa chegou para mim e disse: eu quero ser professor. Eu quero ensinar. Porque eu tinha feito um questionário antes e perguntei a eles: o que é que você quer ser? Aí ele disse em particular: professor, eu tenho um desejo de ser professor. Eu disse: muito bem, você está no local certo. Não tem problema. Porque até o apóstolo Paulo fala em aspectos de ministério, ele diz: feliz é aquele que deseja o episcopado. O episcopado é o ministério. Então você é feliz porque você deseja algo da obra de Deus. Isso não é pecado você querer desejar. Agora, uma coisa errada, o indivíduo, ele tem talento, prega legal, ensina muito bem, meu irmão. Aí quando a pessoa chega diante dele e diz assim: meus parabéns, a tua pregação foi excelente, meu irmão. Tu prega muito bem. Não, o que é isso? Eu não tenho nada disso, não. Eu não sou isso, não. Isso não pode, meu irmão. Claro, meu irmão, eu te agradeço pelo elogio, muito bem. Isso tudo é feito aqui pela glória de Deus. Esse talento que eu tenho foi dado por Deus para serviço de Deus. Não é de usar uma prerrogativa tão baixa como se diz que ele é humilde. Ele não é humilde, irmãos. Uma coisa que ele não é humilde. Dizer assim: não, irmão, eu não sou isso, não. Eu não tenho esse conhecimento que está falando, não. Isso é coisa da tua cabeça. Eu não sei pregar direito. Não pode, meu irmão, não pode. Tem que agradecer a Deus, porque tem pessoas desse nível.
Eu não tenho que afastar essas pessoas de mim, eu tenho que botar essas pessoas perto de mim, porque esse cara conhece teologia, eu quero ele perto de mim. E diz assim, realmente, você tem um talento, você ensina muito bem, meu irmão, teologia, você prega legal, então, olha, parabéns. E ele tem que dizer, é verdade, eu prego legal porque eu me esforço, é um talento que Deus me deu, e está sendo reconhecido pela igreja, isso é a bênção. Então, jamais alguém que tenha talento, ele pode estar dizendo essas coisas, de forma contrária, que ele não é, que eu não tenho. Não precisa dizer isso não, Santos. Deus não quer isso não, Santos. Porque se você tem, é porque Deus lhe deu. E se Deus lhe deu, está sendo usadas as ferramentas. E isso é agradável a Deus. Então, aqui na anatomia do corpo, você observa que o corpo de Cristo ele é formado por muitos membros. E cada membro, ele contribui em particular. O dedo mindinho pode dizer assim para a perna, porque está no nível superior, né? Rapaz, ela é maior do que eu, de fato, né? A perna é maior do que o dedo. Mas tu já observou que o pé, ele não consegue pisar bem, o pé não consegue fixar bem, o pé não consegue andar bem se o dedo mindinho estiver machucado? Ele anda todo troncho, porque aquele membro está machucado. Veja que a contribuição daquele membrozinho que está na igreja é aquele membro que ele varre a congregação, ele limpa. As pessoas dizem assim, mas é muito pequeno, só serve para fazer isso. Não é assim, santos. Entendam, não é assim não. Cada um contribui dentro da igreja. Cada um dá o seu melhor para o reino de Deus. Cada um chega e dá a sua parte, porque quando as pessoas fazem isso, elas não estão fazendo para si próprias, elas não estão fazendo para os presbíteros, elas não estão fazendo para a igreja em si, mas está fazendo para a glória de Deus, santos. É por isso que Paulo usa o corpo, ele diz, mesmo o corpo sendo muito grande, tendo muitos membros, e todos esses membros, ele tem uma função orgânica dentro deste corpo. Então eu tenho que descobrir, se eu sou mão, para que serve a mão? Ela serve para apalpar. Se eu sou um ouvido, eu sirvo para quê? Para escutar. E se eu sou um olho, eu sirvo para quê? Para ver. Se eu sou a mente, não pode, porque a mente é Cristo. Mas se eu sou uma perna, eu sirvo para andar. Você começa a entender que a anatomia do corpo é essa. Que parte do corpo eu sou? Qual é a parte que eu sou, Santos? Aí eu tenho que descobrir qual é a parte que eu devo estar inserido no corpo de Cristo. Há mais de 25 anos lá atrás, eu fiz essa pergunta a Deus. O meu pastor na época era pastor Batista, eu estava no seminário, e ele disse, Clécio, eu estou entrando de férias, e nós vamos fazer uma viagem missionária, eu estou indo lá para a igreja de São José do Egito, e eu quero que você vá comigo. Eu achei que era uma coisa simples, assim, conhecer a igreja, conhecer a localização e passar lá 2 dias, foi sexta, sábado, domingo, 3 dias, sexta, sábado, domingo, e voltar. Aí quando chegou no segundo dia, veja o que foi que ele aprontou. Ele reuniu a igreja, reuniu os ministros da igreja, na época era seminarista ainda, estava faltando 1 ano para concluir o seminário, eu estava no estágio, e ele me chamou assim para a reunião da igreja, e apresentou a igreja, e disse, irmãos, presbíteros e diáconos, esse é o Clécio, ele está vindo aqui pela primeira vez, tá? Ele é seminarista e ele vai ser pastor dessa igreja. Veja o que foi que ele disse, ele vai ser pastor dessa igreja, é por isso que ele está vindo conhecer a igreja dele. Eu olhei assim, eu digo, o homem não me disse nada, me disse que ia apenas fazer uma viagem, conhecer a igreja, conhecer os irmãos. Aí de repente ele bota no meio da reunião e diz assim, esse é o futuro pastor da igreja. Ele ainda não foi consagrado porque ele falta terminar o período dele, mas quando acabar, ele vai ser direto para cá. Aí quando eu fui para os quartos, o dormitório, aí eu cheguei ele disse, pastor, eu não entendi aquilo que o senhor falou. Ele disse, você está com dúvida? Eu disse, não, a questão não é a dúvida, é que um assunto desse, de super importância, o senhor deveria ter me consultado antes, me perguntado se eu queria ser isso, para depois o senhor levar para a igreja. O senhor está entendendo? Eu acho que isso é o básico, né? Ele fez, você está fazendo seminário para quê? Ele perguntou logo, você está fazendo seminário para quê? É para ficar sentado, é? Eu disse, não, para ficar sentado não, eu quero ser professor de teologia, mas pastor não quero não. Ele falou assim, poxa, você não quer não? Eu disse, não, deveria ter me consultado. Agora veja o constrangimento da igreja, quando eu disse assim para ela, eu não vou querer não, e foi o que eu disse para a igreja, eu não quero ser pastor, eu quero ser professor de teologia. Aí eu não tinha compreendido até onde ia a vocação, meu irmão. Mas o desejo do meu coração era ser pastor, era professor de teologia, e eu disse, eu vou fazer tudo como manda o figurino,
formação acadêmica, pós-graduação e assim sucessivamente, e continuar metendo a cara nos livros, porque eu amo ler a teologia, eu amo a teologia, os livros, dizendo assim, pastor, mas eu não quero. Então ele fez entrevistas pastorais comigo, fez tudo, passou, beleza, mas eu não quero, eu não quero isso. E então eu disse, eu sei qual é o meu lugar dentro do corpo de Cristo, eu entendo a minha chamada dentro do corpo de Cristo. Eu trabalho com a parte de catequização. Catequizar é comigo, é a minha parte. Eu amo fazer essas coisas. Me sinto bem quando estou fazendo essas coisas. Por quê? Porque Deus jamais vai dar algo a você que você não goste. É como se você casasse com a mulher, Deus está dizendo assim, olha, essa aqui é sua esposa. Quando eu olho para ela, meu Deus do céu, é esse pacote que tu me desse, é? Isso não pode, irmãos. Isso não pode ocorrer dentro do corpo de Cristo. Não pode acontecer no corpo de Cristo. A mente está dizendo uma coisa e o coração está dizendo outra. Não pode. Os dois têm que andar juntos, irmãos. O desejo com a coisa física. Se eu quero aquela coisa, é porque Deus colocou dentro do meu coração que eu deveria fazer essas coisas. Então, isto é vocação. Você foi vocacionado para ensinar. Veja um professor, o que é que Deus faz com ele? Capacita ele, irmãos. Coloca ele num ambiente propício, capacita intelectualmente ele, concede ferramentas para ele necessárias para que ele conclua. Estou com dificuldade financeira, Deus vai te ajudar. Abrir portas de alguma forma, Ele vai te ajudar. Eu estou precisando entrar numa faculdade sincera, Deus vai te colocar numa faculdade sincera. Veja que o que Deus fez com o apóstolo Paulo. Paulo aprendeu com os melhores mestres da teologia do Antigo Testamento. Aí Paulo disse, eu aprendi nos pés de Gamaliel, um dos melhores da época. Aprendeu a melhor teologia com um dos melhores. Quando Paulo estava cheio de teologia na mente, Deus disse, agora você vem, agora eu vou te usar. Você está maduro, está na fase que eu vou precisar de você. Aí você vai saber como é importante entender o que é um chamado. Você vai apanhar muito, você vai sofrer muito, porque isso é o meu chamado com você. Tem uns que não apanham não, mas tem uns que apanham mais do que o outro. Então, isso faz parte de uma chamada ocular que Deus tem com você. Aí você tem que saber qual é a sua vocação, santos. Tem que saber, isso é necessário. Então, o corpo de Cristo, aquele é único, ou seja, ele é assim formado por várias partes. As mãos aqui, ela mostra que ela serve perfeitamente para fazer alguma coisa. Então, para que é que você foi chamado? Qual é a habilidade que você tem, santos? Você vê que na distribuição dos dons, são vários tipos de dons. Aí tem um dom aqui de uma coisa bem simples, que eu até brinquei com outro pastor e disse, está vendo aqui? Quando ele disse, o dom de contribuir, até para contribuir, tem crente que é com mão amarrada, né? Ele diz, até para contribuir tem que ter o dom, mas não é isso que o texto está dizendo, não, o texto está dizendo isso não. A contribuição é da igreja, é normal. Agora, tem pessoas que recebem dom para contribuir de uma forma agressiva para a igreja, irmão. Eu conheci um homem, tudo bem que eu não falo o idioma dele, que ele é canadense, e quando esse homem chegou da igreja, ele era um membro da igreja normal, da igreja reformada do Canadá. Aí quando eles vieram para o Brasil, o pastor X, que eu não vou dizer o nome dele também, por questões de ética, ele fez, o Clécio, conhece aquele homem? Eu disse, não, eu não conheço quem é aquele homem. Aquele homem é membro da igreja canadense, da igreja reformada. Eu disse, que legal. Mas não é só isso. Ele é o homem mais rico, ele disse, ele é o homem mais rico da cidade onde a igreja está. E ele é o homem que mais contribui para a igreja. Então foi que Deus fez com ele, Clécio. Deus capacitou ele com bens, muitos bens, e ele entendeu isso, que foi uma bênção de Deus. Foi o que ele faz, ele ajuda pessoas, ele ajuda a igreja a se desenvolver. Então, eu posso dizer, o dom dele é esse, ele ajuda os missionários, ele ajuda a igreja local, ele faz de tudo pela igreja, porque ele pode fazer isso. Então, o dom dele é de contribuir. E ele começou a explicar que ele não faz isso porque alguém está num púlpito dizendo assim para ele, você pode contribuir, ele faz aquilo deliberadamente. Então, até para isso tem que ter um dom do Espírito Santo, queridos. Então, de todas as partes que ele fala aqui, da vocação, então, o que é que eu quero dizer aqui com os santos? Com relação à vocação, irmãos. Temos mulheres e temos homens aqui na igreja. Homens, plural, homens. Que vocês devem descobrir qual é a vocação de vocês. Já cheguei aqui para alguns dos homens e disse assim, chamando ele para fazer certas coisas, para tentar cutucar, mostrar o que é que vocês
podem fazer pelo reino de Deus, santos. Pega o alfinetezinho e cutucar os homens da igreja. Para que é? Por que é? E como é que vocês estão dentro do corpo de Cristo? Não fiquem sentados, irmãos. Procurem descobrir qual é a vocação que vocês têm. Procurem descobrir urgentemente qual é a vocação que cada um de nós temos dentro do corpo de Cristo. Porque nós não podemos perder tempo com relação a isso. A igreja, sendo orgânica, ela precisa urgentemente de homens para trabalhar. A igreja, sendo orgânica, ela precisa que as mulheres trabalhem dentro do corpo de Cristo. Talentos individuais dentro da igreja, irmãos. Quando se fala de igreja, as pessoas pensam mais em ministério, né? Aquilo ali é coisa pequena. O ministério, irmãos, é coisa pequena dentro da igreja. Se os irmãos bem compreendessem qual é o papel do presbítero da igreja, os irmãos não queriam ser presbítero da igreja. Porque a palavra que Paulo usa no Novo Testamento, ele fala a palavra doulos. Os ministros são doulos. Os ministros são feitos como tapetes para ser pisado, porque o trabalho dos ministros é servir a igreja. Porque aquele entendimento que temos hoje, a visão cosmológica de hoje, dizer assim, que os pastores devem ser servidos da igreja, em vez de pessoas babando o pastor, a igreja de hoje ela trata pastor diferencial, a igreja de hoje leva presentinho para os pastores, chalerando, isso não existe, as coisas, santos. Não existe isso, meu irmão. Não existe isso, não. Eu não estou dizendo aqui, se eu quiser dar um presente para um irmão, pode dar, não tem problema não. Mas que isso não seja dessa forma. Eu agrado os meus líderes para poder receber algo. Isso não existe dentro do corpo de Cristo, santos. Teve um dia do pastor, na Igreja Batista, eu era o vice. Lá chamamos de regente. Foi dia do pastor. Eu não sei se ainda tem isso, né? E trouxeram notebook, terno, os gravatas, coisas e coisas para o pastor. E eu observando, né? Para o vice não ficar assim nada, toma essa canetinha. Aí eu comecei a rir, né? Sabe aí pela caneta, irmão. Vocês estão dizendo que eu brinquei, né? Isso aqui é o que eu mereço, de fato. O que eu trabalho que eu exerço aqui na igreja é essa caneta. Que era o contrário. Quem trabalhava era eu, o outro não fazia quase nada. Mas porque ele era o pastor, tinha aquela coisa de pastor-presidente, então as pessoas têm essa cosmovisão totalmente errada, que ficam achando que o pastor-presidente ele é algo grande dentro da igreja, santos. Mas não é, santos. É uma cosmovisão totalmente errada diante de Deus. Então aqui eu quero finalizar aqui com algumas observações, santos. A primeira observação: Deus tem um trabalho específico para cada um de vocês. Pode ter certeza disso. Deus tem um trabalho específico para cada um de vocês. Veja um exemplo prático de Jesus de Nazaré. Jesus morre aos 33 anos. Veja o que Deus fez com ele, santos. A maior parte de Jesus, ele recebeu um talento, trabalhava com marcenaria. Ele passou 30 anos trabalhando como marceneiro, para pegar a aperfeiçoação certa, para depois exercer o ministério dele de 3 anos. Então, se nós temos algumas qualificações, façam isso, santos. Façam isso. Ajudem a igreja a se desenvolver. Então, como ele fala que Deus tem um trabalho específico para cada um de vocês, é excelente. Então, aqui nós criamos, uma vez por mês, eu peguei o irmão Igor e disse: Igor, tu fica na frente, que eu não faço questão de ficar em frente de obra, todas. E digo: Igor, fica na frente e coordena esse trabalho. Eu venho também para escutar. De vez em quando, se quiser dar oportunidade, né, a gente chega junto. Para desenvolver um trabalho aqui de ver, eu quero escutar as pessoas. Não escuta, eu sei. A gente faz a medida se tem condições ou não. Então, tu inicia o trabalho, aí pessoas vêm de fora para escutar as instruções, mas meu alvo principal não é os de fora. O meu alvo principal é vocês aqui dentro. Que os homens venham para os estudos, decidir uma vez por mês, e que esses homens possam depois fazer rodízios e trazer estudos, porque eu quero ver isso de vocês. Eu gostaria muito de ouvir de vocês. Que os homens, que ainda bem que a boa parte dos homens estão fazendo teologia, mas que eles não possam apenas ficar no banco. Por que eu faço teologia? É para ficar no banco? Não, é para trabalhar, santos. É para trabalhar. Você está pedindo, na teologia você diz assim: Senhor, me capacita mais para ficar no banco? Não, para ficar no banco não. Eu peço a Deus para me formar, para trabalhar.
na obra. Então, qual é o trabalho que eu posso exercer? Aí, na instrução, nós descobrimos quais são os talentos. Aquela pessoa tem talento para ensinar, aquela pessoa tem talento para pregar. Qual é o talento que Deus, os dons que Deus deu a ela para poder exercer? Então, nessa perspectiva, nós descobrimos quais são os talentos que a igreja tem. Mas se vocês não se manifestam, eu não tenho como descobrir isso. Aí tem que haver uma pluralidade de homens se manifestando e querendo trabalhar para a igreja. Não confundam isso com um exemplo de evangelização. Aí eu vou trabalhar para evangelizar. A pessoa diz assim, Deus me chamou para ser cantor. Eu nunca vi isso na Escritura, Santos. Eu sou um levita, agora que pegou. Levita no Novo Testamento, não existe essas coisas, irmãos. Isso é totalmente heresias, que é ensinada nessas falsas igrejas. Eu fui chamado para louvar, a igreja é chamada para salmodiar. Isso não é vocação pessoal, isso é uma vocação geral da igreja. Aí a pessoa diz assim, eu fui chamado para ser cantor. Poxa, e tem cantor dentro das Escrituras, irmãos? Não existe esse dom não, meu irmão. Não existe essa vocação não, isso é heresia. A falsa igreja implantou essas besteiras dentro da igreja e as pessoas ficam brincando com Deus. Eu fui chamado para cantar. Veja que eu sou um levita. Olha que bobagem, irmãos. Que levita, rapaz? Tu nasceu em Israel? Tu faz parte das tribos de Israel para ser chamado de levita? Isso são perspectivas errôneas da igreja. Então as pessoas não sabem de fato o que é serem chamados por Deus. Mas de fato, irmão, Deus chama cada um de nós para poder fazer algo dentro do corpo de Cristo. Segunda observação, vocês não foram chamados para ficarem sentados nos bancos. Ponto final. Nós somos chamados para trabalhar, santos. Essa é a dinâmica da igreja. Se você sabe fazer qualquer coisa para o reino de Deus, irmão, manifeste-se. Manifeste-se. Isso é o que Paulo vai dizer aqui, santos. Que cada um possa ter a percepção daquilo que foi chamado de Deus. Não é vergonhoso. Se procura a mim depois, assim, Clécio, eu tenho vocação para isso aqui, me ajuda a desenvolvê-la? Olha, Clécio, eu tenho vocação para ensinar. É o que eu digo aos meninos do seminário. Vocês estão estudando, o alvo é ter conhecimento e desenvolver depois vocês, para poder saber se vocês têm vocação para a área de ensino, porque esse é o fator primordial do seminário, descobrir interiormente o que é que você tem aí dentro. Você precisa desabrochar para saber o que é que tem aí dentro. Se a flor ficar fechada, eu não tenho como ver o que é que vocês têm aí dentro, e a igreja precisa ver, santos, o que é que vocês têm, para poder desenvolver o reino de Deus. Foi aquilo que o liturgo falou no início. O que Deus prescreve dentro da igreja tem que ser feito, irmãos. Tem que ser feito. Então eu peço a vocês, pelas misericórdias de Deus, façam uma reflexão na vida de vocês e descubram o que é que vocês têm aí dentro de vocês e coloquem para fora, santos, porque o tempo passa rápido demais. Passa rápido. E quando vê, a vida vai embora e nós não fizemos nada para Cristo. Então eu sempre pensei, Senhor, o que é que eu posso produzir no teu reino? Senhor, o que é que eu posso produzir no teu reino? Eu chamei o meu professor de EBD e disse, irmão, eu não estou contente apenas com esse ensino. Ele fez, o que é que tu queres, Clécio? Eu digo, rapaz, eu tenho uma mente inquieta. Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim, mas eu não fico conformado em apenas estar me alimentando com esse tipo, só com esse tipo de ensino. Eu gostaria de algo a mais. Ele, já sei o que é que tu está precisando. Tu precisa ir para um seminário. Eu disse, o que é um seminário? Ele fez, seminário, Clécio, é um local onde se estuda as Escrituras de uma forma mais agressiva, com mais profundidade, que a igreja não pode te dar isso. Aí tu me levas? Aí ele fez, levo. Aí eu fui, estou até hoje. Eu disse, que lugar maravilhoso, rapaz, que ambiente maravilhoso é esse? Que lugar, esse lugar não existe, né? Isso existe, mano. Isso aqui, a maioria são pastores, são presbíteros, são alunos, todos aqui pensam da forma que você pensa, dessa forma que você quer. E fiquei até hoje, santos. Então eu disse, isso é o meu habitat natural. Isso é o meu habitat natural, eu me sinto bem nesse local, rapaz. Que local de Deus é esse, rapaz? E fiquei lá até hoje, irmãos, que coisa maravilhosa. É bênção de Deus. Eu disse, eu me identifiquei com isso. Eu disse, eu quero ser isso. E sempre os professores nunca zombavam de mim nas aulas do seminário. Clécio, tu deseja ser o quê? Eu digo, eu quero tomar o teu lugar, brincando com ele, eu quero tomar o teu lugar, professor, eu quero ser professor de teologia.
Ele fez muito bem, se esforce que você chegará lá. E valeu a pena. Quando eu concluí, irmãos, o bacharelado, entrei no estágio, o reitor fez. Chama o Clécio para comparecer aqui à diretoria. Aí o pessoal começou a gritar, eita, vai receber esse poada, porque o reitor está te chamando. Foi alguma bronca que tu fez? Que eu me lembre, não. Eu fiquei preocupado, o que ele quer comigo, meu Deus? Aí quando eu cheguei, ele fez, senta aí, meu irmão. Nunca tinha conversado com ele, só na entrevista para entrar para o seminário. Ele fez, está concluindo o seminário? Ele disse, sim, falta aqui 3 meses para acabar o período probatório para entrar na formação. Ele fez, exatamente, eu quero fazer uma proposta para você poder ensinar aqui no seminário. Você se identifica com essas doutrinas aqui? Ele já sabia as doutrinas que eu ensinava. Eu disse, teologia sistemática. Ele fez, exatamente, eu sei disso. Aí eu quero convidar para que você venha fazer estágios primeiro, para depois ver se a coisa flui. E fluiu, irmãos. Porque eu disse, eu me sinto bem dentro da sala de aula. Dominar as ferramentas é necessário e o sentir bem, as duas andam juntas. Aí você sabe quem tem vocação e quem não tem vocação. Porque se eu não tivesse, eu diria, reitor, muito obrigado pela oportunidade, eu não me sinto bem na sala de aula, na frente de aula, eu não sei me expressar, eu não sinto-me confortavelmente dentro de uma sala de aula, mas ao contrário, eu disse, me sinto-me bastante confortável dentro da sala de aula. A pressão na sala de aula, eu disse, é feito jogador de futebol, meu irmão. Quanto mais pressão, é melhor ainda a sala de aula. Quanto mais perguntas que faz para o professor, é melhor ainda. Quanto mais os alunos desafiam o professor, é melhor ainda. Eu gosto assim, aula calada, ou eles entenderam tudo, ou eles não entenderam nada dentro da sala de aula, Santos. Então, eu quero fechar aqui com vocês essa preocupação com vocês. Descubram urgentemente a vocação de vocês. Estamos precisando aqui de diáconos urgentemente. Eu sei que tem pessoas que têm perfil para diácono aqui dentro da igreja, Santos. Papel diaconal também. Presbíteros, diáconos, eu sei disso, Santos. Eu sei quem tem vocação para a coisa e quem não tem vocação para a coisa. Mas vocês precisam se manifestarem também de uma forma prática, Santos. De uma forma prática. E eu peço a Deus que Deus ajude vocês a chegar ao entendimento correto da coisa, irmãos. Para que Deus mostre a vocês o que é que vocês têm para poder gerar dentro da igreja uma estabilidade muito boa. É isso que eu peço a Deus em relação a vocês, Santos. Justo e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te peço, Senhor, mostra os homens e as mulheres vocacionados, Senhor, na tua santa igreja, para que eles sejam instrumentos nas tuas mãos e o benefício da igreja, Pai. Para que esses homens e mulheres possam manifestar esses dons na produção da tua santa igreja, ó Deus. Que as mentes dele, que o Senhor deixe bem inquietas, perturbe eles, Senhor. Não deixa eles ficarem confortáveis da igreja. Não permita que eles fiquem sentados no banco, Senhor, como se fosse a última coisa que eles viessem a ter e pensar. Mas incomode eles, Senhor, como também o Senhor, através de Guilherme Fário, incomodou João Calvino, ameaçando ele, se ele saísse daquela cidade, Deus iria perturbá-lo. Da mesma forma que, Senhor, pedimos para que o Senhor perturbe os teus santos aqui, não deixe eles ficarem dessa forma, confortável dentro da igreja, mas que eles possam trabalhar dentro da igreja. E se algum membro tem alguma dúvida sobre doutrina, sobre comportamento, Senhor, o Senhor possa mostrar também a eles. E que nós somos um corpo orgânico, Senhor. Estamos servindo a beleza da tua santidade, com fidelidade a ti, Senhor. Fidelidade moral e fidelidade doutrinal, Senhor. Graças a Deus, porque a congregação ela é pequena, mas estamos no caminho certo, Senhor. Mas precisamos da ajuda dos santos. E eu te peço, Pai, manifesta os teus santos, para que a tua igreja possa também ser glorificada, ó Deus. Eu te peço e te agradeço, em nome de Cristo Jesus, aquele que vive e que reina para sempre. Amém, Senhor.